Saudações, gente! Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre o aborto induzido. Mais especificamente, a ideia aqui é mostrar alguns motivos para que você seja contra essa prática. Eu até era um pouco permissivo em relação a isso, mas do mês passado para cá eu tô radical. Agora eu tô contra, quase contra tudo mesmo, contra geral. Bom, por que falar sobre esse bendito desse assunto, né? Eu mudei de ideia com relação a algumas coisas, baseado em alguns vídeos e coisas que eu andei lendo por aí, mas o motivo principal para eu estar fazendo esse vídeo é o seguinte: no colégio onde eu trabalho, recentemente o pessoal resolveu fazer um trabalho sobre o aborto, e nem dei muita ideia nem nada não. Mas uma coisa que eu achei interessante foi a seguinte: primeiro, aliás, duas coisas que eu achei interessantes. A primeira é que a maioria dos estudantes eles são contra. A maioria, assim, mais de 80% são contra o aborto. Porém, alguns estudantes que eu achei muito bons, inclusive assim, dentre os muito bons, a maioria também é, os muito bons e ótimos, né? A maioria é contra o aborto. Mas eu achei que alguns desses muito bons e ótimos, na hora de responder as coisas lá que pediram no trabalho, no trabalhinho, eles responderam aquelas perguntas, aquelas respostas prontas já. De que a mulher tem o direito sobre o próprio corpo, não sei o quê. Ou então aqueles negócios de eu sou contra pessoalmente, mas eu não quero tirar o direito da pessoa de fazer isso. Então assim, isso eu não gostei. Não gostei porque o negócio é o seguinte: o cara que é muito ótimo, o estudante que é muito bom, ele vai, pelo menos ter o potencial, né, de ocupar uma posição de proeminência no futuro. E aí, se ele continua com esse tipo de pensamento, ele vai inevitavelmente influenciar os outros. Então isso eu não achei legal não. Eu estou fazendo esse vídeo então para educar quem tiver interesse e quem achar que isso aqui é digno de confiança, tá? Esse é um assunto que ele é muito carregado emocionalmente, demais mesmo. Na verdade, normalmente o que se costuma usar são argumentos muito emotivos. Eu, inclusive, já aviso logo de antemão: nesse vídeo eu não vou botar nenhuma foto de bebê abortado. As fotos e vídeos são horríveis. Você pode procurar por aí, parece que pegaram um bebê e passaram no moedor de carne. Então, assim, as coisas que... realmente, o resultado do aborto é muito feio. É muito feio mesmo. Mas eu nem quero apelar para a emoção. Eu quero apelar para o raciocínio racional mesmo. Entendeu? É um assunto muito polêmico. Você vê, por exemplo, nessa charge aí, tá a Hillary Clinton igualando as pessoas que são contra o aborto, né? Ali no caso, na esquerda da figura, tem um cara ali que seria um médico de uma instituição americana chamada Planned Parenthood, que é bancada, pelo menos em parte até onde eu saiba, com dinheiro público de lá, mas os caras estão abortando crianças e vendendo partes. É mole? Aborta o feto, o embrião e o caramba que for, e vende tecidos, vende células. Isso é um absurdo. O negócio vira um negócio em dois âmbitos. Então a Hillary aí nessa charge, tá? Ela tá igualando as pessoas que criticam essa coisa toda com o terrorista do ISIS. É um absurdo, mas enfim. Então assim, como eu estava falando, alunos muito bons que têm esse tipo de mentalidade, eu espero que não se torne uma pessoa que nem esse doido aí, esse tal de Peter Singer, que é um cara que atua no âmbito da bioética e tem ideias que são bizarras, absurdas. Um dia desse eu tive a oportunidade, se é que se pode chamar de oportunidade, de ver um vídeo dele conversando com o Richard Dawkins sobre se era moralmente correto ou não comer gente morta atropelada. É mole, cara. Mas enfim, né? O cara, então, ele tem umas ideias sobre o aborto que são monstruosas. Eu peguei esse trecho aí de uma entrevista dele, deixei em inglês mesmo, para ninguém achar que eu estou traduzindo e mudando pro meu gosto. Então, o que ele diz é o seguinte aí, ó: os bebês humanos recém-nascidos não têm um senso da sua própria existência ao longo sobre o tempo, pelo tempo. Então, matar um recém-nascido nunca é equivalente a matar uma pessoa. Ou seja, um ser que quer continuar vivendo. Então, a primeira coisa, vamos dar uma pausa aqui. Grande parte dessa questão do aborto se resume a você entender o seguinte: os defensores do aborto, eles categorizam os seres humanos em pessoa ou não. Tá? Depois nós vamos ver na frente que isso é um absurdo também, pensar desse jeito. Porque você abre as portas para tipos de discriminação.
Mas enfim, então o recém-nascido matar o recém-nascido não é equivalente a matar uma pessoa. Né? A pessoa seria um ser que quer continuar vivendo, dentre outras coisas. Né? Isso não quer dizer que não é sempre uma coisa terrível a se fazer. Ah, pô, o cara tem pena do bebezinho. Não, né? Olha aqui o que ele diz em seguida. Mas é porque a maioria das crianças são amadas e cuidadas pelos seus pais. Então matar uma criança é cometer um grande mal, fazer um grande mal para os pais dela. Olha a mentalidade do cara. O cara não está nem pensando na criança, o cara está pensando que se você matar o bebê é como se você estivesse tirando um bem dos pais dele. Que isso, velho? Que é isso? Então eu espero que ninguém se torne como esse cara aí, que fica influenciando os outros com essas ideias malucas, né? Bom, então vamos começar vendo um monte de conceitos, definições. Tentei resumir aqui ao máximo, só para falar do essencial mesmo. Então, primeiro, o que é o aborto? O aborto é o término de uma gestação, que pode ou não acarretar na morte do embrião ou do feto, mas normalmente vai acarretar. Mas você poderia imaginar, por exemplo, um caso em que a pessoa tem o feto retirado do corpo dela e o feto vai para uma incubadora, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, não acabaria em morte, mas normalmente acaba, né? Bom, o aborto ele pode ser de dois tipos, então. O primeiro é o natural. Minhas linhas vão sair todas tortas porque eu não estou usando a canetinha hoje, não. Então, o aborto natural é aquele que ocorre de forma, obviamente, natural, mas mais importante, involuntária, ou seja, independe da vontade da mulher. Normalmente esse aborto natural acontece por quê? Em decorrência de anomalias cromossômicas, aneuploidias, né, que são aqueles problemas lá, tipo síndrome de Down e outros, né? Que a pessoa nasce com um cromossomo a mais ou a menos, enfim. Certas doenças que a mulher pode ter, por exemplo, diabetes, ou então problemas hormonais, acidentes, agressão, uma pessoa que sofre, por exemplo, uma grávida que sofre um acidente de carro, né? Pode vir a sofrer um aborto natural por conta disso. Mas não foi por ação voluntária dela. Isso é involuntário, tá? Dado interessante aqui é o seguinte, varia dependendo de onde você olhar, mas eu acho que esse aqui é aproximado do real mesmo. Então, de 30% a 40% dos ovócitos 2, que é o que a mulher libera lá quando ela ovula, que são fertilizados, ou seja, dos zigotos formados, de 30% a 40% sofrem aborto natural. Tá? Desses 30% a 40%, 80% deles são ainda no primeiro trimestre de gestação. E a causa mais comum, inclusive, como já vi aqui, são as anomalias cromossômicas. Normalmente é por causa de defeito cromossômico mesmo. Tá? Bom, além do aborto natural, tem então o aborto induzido, que é o que interessa aqui nessa apresentação. O induzido, ao contrário do natural, que é involuntário, o induzido é voluntário. Decorre de um ato, a mulher vai efetivamente e ou pede a ajuda de alguém, né? Como está escrito aqui, decorre do ato voluntário de a mulher buscar formas de interromper a gestação. Normalmente, os casos, né, envolvem intervenção médica, o médico é que faz o procedimento, né, e resulta na morte do embrião. Mas também pode ser decorrente da ingestão de certas substâncias, né? Esse Citotec aqui, por exemplo, eu acho que está até banido esse medicamento. Se não me engano, era um medicamento para úlcera ou gastrite, que se tomava e ele era abortivo. Por aí, pela internet, se você procurar, tem até recomendações de chás abortivos, tem de tudo, o pessoal quer abortar. Bom, antes de eu entrar lá na frente em argumentos contra o aborto, eu acho importante falar sobre isso aqui rapidamente. Muita gente quer justificar a prática do aborto induzido por conta de existir o aborto natural. Então, o aborto natural pode, de alguma forma, ser usado como justificativa para o induzido? Não. Tá? Por quê? Porque todo mundo vai morrer. Você pode morrer antes de nascer, criança, adolescente, adulto, velho, entendeu? A morte ela não tem hora para chegar. Você pode morrer em qualquer estágio da sua vida, a qualquer momento. Inclusive é nesse vídeo aqui, mas tomara que não. Né? E matar gente inocente, né? Todo mundo vai morrer. Mas matar um inocente é algo errado. Então você não pode justificar a prática do aborto induzido, né, incentivar isso só porque existe o aborto natural. Tá? Porque, inclusive, se você for começar a pensar dessa forma, tudo que incomoda e que vai morrer, você pode sair matando. Prisioneiros, por exemplo. Tá? Só para citar um exemplo. Bom, eu não tenho muito interesse em ficar dando muita estatística aqui nesse material não, porque eu quero agilizar. Mas, de qualquer forma, algumas estatísticas aqui. Ó. Por ano no mundo, estima-se que 68 mil mulheres morram como resultado da prática de aborto em condições inadequadas ou ilegais. Então, assim, está morrendo muita gente por conta disso.
E, claro, né, além de morrer a mãe, morre também o filho abortado. Então, para mim, esse dado é preocupante não só porque tem um monte de mulheres morrendo, mas também porque tem muita gente abortando por aí. O povo está abortando demais, né? E eu acho que ao invés de ficar, vamos legalizar porque o povo vai fazer aborto ilegal, eu acho que na verdade o que tem que ser primordial é combatido isso aqui, ó. Combatido esses locais aí, né? Tem que se investigar para pegar e prender todo mundo. Esse pessoal que fica fazendo aborto ilegal aí e tudo mais. Bom, outra coisa interessante, mais de 1/3 de todas as gestações elas não são planejadas. Então, assim, os casais vão fazendo lá as relações deles, acaba que 1/3 dessas relações aí, né, termina em gestação, e não são planejadas. E dessas aí, 1/5 termina em aborto, 20%, bastante. Tem muito aborto acontecendo. Então, isso aí é só para vocês verem. Por que eu estou fazendo esse bendito desse vídeo aí? Para convencer as pessoas a não fazerem. Aborto demais. Bom, em países pobres, tipo o Brasil, 2/3 das gestações não planejadas ocorrem em mulheres que não estavam usando nenhum método contraceptivo. Isso aí também é muito preocupante. Na verdade, no mundo inteiro as pessoas não usam muito não, tá? Verdade seja dita. Eu já vi um dado que aqui no Brasil quase 30% das pessoas não usam camisinha, por exemplo. Tá? Quando, na verdade, o recomendado é usar sempre mais de um método contraceptivo, porque nenhum deles é infalível. Então você usa, por exemplo, camisinha e tabelinha, ou camisinha, tabelinha e coito interrompido. Você tentar garantir ao máximo que não vai gerar uma nova pessoa, né? Um novo indivíduo. Para depois ficar com raiva e querer abortar, o revoltado e querer abortar. Essa tabela mostra algumas das principais causas que levam as mulheres a abortar. Então, assim, é meio complicado interpretar isso aqui. Essa tabela, esse estudo aqui de 98, mas eu já vi também um de 2004 que mostra dados parecidos. Então, você vê aqui, por exemplo, ó, aborto por causa de anomalia no feto, aborto porque a gestação bota a saúde da mãe em perigo. Esses aí são casos que são os menos frequentes. Os mais frequentes que você vê aqui, se tiver tempo, você pausa para interpretar a figura. Eles são mais voltados para questões assim de dificuldade financeira, não quero ser mãe agora, quero estudar, coisas desse tipo, que são coisas mais relativas à comodidade, tipo, vai me atrapalhar na vida ter o filho, ou filho pobre também não quero. Até essa chargezinha mostra isso, né, criticando coisas do Texas, por exemplo, isso aqui é de 2012. A mulher chega no médico, precisa de um aborto. Aí o médico, ok, mas eu tenho que tentar te convencer de não fazer. Aí a mulher fala, mas foram cortados uns fundos aí que ajudam as mães, então eu quero um aborto. Essa charge é pró-aborto. Mas o que ela está mostrando é isso. Infelizmente, um dos grandes motivos que leva as mulheres a abortar é isso, é conveniência. Vou ter trabalho, minha vida vai ficar mais difícil, e vai mesmo, entendeu? Então aí o pessoal quer abortar por causa disso. Bom. Bem, e qual é o problema então com o bendito do... Bendito nada, né? Qual é o problema então com o tal do aborto? O problema é o seguinte, em resumo, se o feto, mas antes disso inclusive, o embrião e o zigoto, se eles forem, olha aqui o termo que eu estou usando, o novo indivíduo da espécie humana, o novo indivíduo humano, quando você realiza um aborto, o que você está fazendo? Você está matando um ser humano. Então, repito, se o zigoto, o embrião ou o feto for um novo indivíduo da espécie humana, um indivíduo distinto, como você é um indivíduo distinto, eu sou um indivíduo distinto, sua mãe, seu pai. Se então o zigoto, embrião e o feto forem um indivíduo distinto, único, né, da espécie humana, se você faz um aborto, você está matando esse ser humano. Tá? Não tem muito para onde correr, não. O pessoal fica muito indignado quando se fala isso. Não, mas eu não sou assassino, não sei mais o quê. O lance aqui é o seguinte, gente, nós estamos dessensibilizados com relação a isso aí, tá? O lance é, o pessoal que tem o microfone na mão, mídia, autoridades, entre aspas, e tudo mais, eles tendem a te induzir a pensar que a pessoa que ainda não nasceu não é uma pessoa ainda não. Os termos que eles usam, é uma massa de células, um parasita, é como se fosse um tumor no meu corpo. Então, assim, se eles despersonalizam, existe isso aqui, tá, esse termo. Se eles despersonalizam a pessoa que ainda não nasceu, você, ao abortar, você não fica tão sentido ou alguma coisa desse tipo.
Você fica se você tiver consciência de que está sendo morto, ele é um ser humano. Por isso que eu nem vou botar aqui nesse vídeo, não me interessei em botar, tipos de artigos que mostram mulheres que abortaram têm tal problema psicológico depois. Porque também tem uns outros que mostram mulheres que abortaram não têm, ficaram mais tranquilas. Tudo isso depende de como a pessoa está vendo a coisa. Se você acha que pura e simplesmente o ser humano é como se fosse uma massa mesmo, uma verruga, que deve ser arrancada do seu corpo, quando você arrancar essa verruga do seu corpo, você não vai sentir nada. Pura e simplesmente. Por quê? Porque você está dessensibilizado. Agora, se você estiver entendendo efetivamente o que está acontecendo, aí sim você pode ter sequelas emocionais e tudo mais. Tá? Então esse aqui é o problema com o aborto. Você está matando uma pessoa e muita gente fica indignada e não consegue perceber que é isso que está acontecendo, porque nós estamos dessensibilizados pelos livros, pelo que se mostra em televisão, entendeu? As autoridades e tudo mais. Eles estão despersonalizando o embrião, o feto e o zigoto. Tá? Eu poderia até pegar e mostrar um vídeo aqui de um embrião, de um feto todo esmagado e moído, para você ver se realmente aquilo ali não é uma pessoa. Tem vídeos na internet que você vê até mexendo, cara, depois. É terrível. Mas eu não vou fazer isso não. Vamos só no raciocínio racional mesmo. Bom, outros conceitos de interesse aqui. O que é vida, primeiro? Vida é um conceito que não se sabe definir, não tem um conceito universalmente aceito. Normalmente os conceitos de vida, eles partem do princípio de que um organismo, ou a vida, né, é um sistema químico que apresenta uma série de características, metabolismo, capacidade de se reproduzir, reagir aos estímulos e tudo mais. O nosso interesse aqui é o novo indivíduo humano. Por que eu estou dizendo isso? Estou ressaltando esse aspecto. Porque muitas vezes quando você vai falar sobre esse assunto, quando começa a vida? Aí o pessoal que quer despersonalizar, tipo Carl Sagan, por exemplo, falecido Carl Sagan, ele fala, não, a vida humana começou já há 3,8 bilhões de anos atrás, quando surgiu o primeiro organismo vivo no planeta Terra. Porque a vida é um contínuo, todos estamos ligados. Aí tu, tá. Mas tu sabe que tu é um novo indivíduo humano, véio. Pelo amor de Deus. Tudo bem, o espermatozoide é uma célula viva humana. O ovócito que é liberado lá do ovário da mulher é uma célula viva humana. A bactéria, por exemplo, que foi o primeiro organismo vivo do planeta, bactéria não, procarionte, vamos falar assim, né? Ou próximo de um procarionte, foi o primeiro ser vivo do planeta, tudo bem. É um ser vivo, mas não é o novo indivíduo humano. Então, nosso interesse aqui é deixar bem claro as coisas, sem ficar botando muita neblina não, nos conceitos, sabe? O que interessa aqui é saber qual é o novo indivíduo humano. Tá? O que interessa é o novo indivíduo. Então, aqui eu vou mostrar o seguinte. Vou argumentar que o novo indivíduo da espécie humana já é o zigoto. Quem é esse bendito do zigoto? Vejamos. Palavrinha que era apelido das vezes das pessoas. Zigoto, quem é? Isso aqui são definições que eu tirei de um curso de bioética do EDX, tá? Tirei igualzinho só para ficar mais fácil. Então, assim, o zigoto é a célula humana que contém o conjunto completo de DNA humano, obviamente, né? Então, os 46 cromossomos ao todo, sendo que um conjunto de 23 veio do espermatozoide do pai e o outro conjunto de 23 do óvulo da mãe. Tá? Falando óvulo mesmo, é do óvulo, tá? Não é do ovócito, não. Bom, que o óvulo é que tem o pronúcleo feminino. Então, dois conjuntos de cromossomos, dois conjuntos de 23, um do pai e outro da mãe. Esse bendito, esse zigoto, ele é resultante do quê? Da fusão do espermatozoide com a célula ovo. Tá? A célula ovo, às vezes o pessoal chama o zigoto de célula ovo, mas também o ovócito liberado também é chamado de célula ovo. Bom, o zigoto ele se desenvolve em um embrião. O embrião, assim, para usar uma definição simples, é o ser humano que ainda não nasceu e está em desenvolvimento até 8 semanas após a concepção ou fertilização. Então, até 8 semanas você é um embrião. O feto é o próximo estágio, que é um estágio de desenvolvimento que vai da 8ª semana de desenvolvimento até o nascimento. Então, até antes de nascer, você passa pelos estágios zigoto, embrião e feto. Quando você nasce, você passa a se chamar de bebê. Assim, um dia antes de nascer e um dia depois de nascer, não tem praticamente diferença nenhuma entre o feto e o bebê, né? Mas, dependendo do lugar, se a mulher for tiver o aborto liberado, o cara pode matar, né? Enfim. Então, o bebê, de qualquer forma, é o humano nascido até 1 ano de idade. Você quer uma tabela só para mostrar esses períodos aí. Se você quiser, você dá uma pausa para poder dar uma olhada aí. Tem os meses, as semanas, né, o que vai acontecendo. Aqui também... Perdão. Aqui também eu resolvi não falar a respeito de
um certo argumento que é para ser considerado humano, tem que esperar até mais ou menos a 3ª semana de desenvolvimento embrionário, porque quando está na fase de neurula, começa a formar o tubo nervoso dorsal, que é o começo da formação do sistema nervoso, que é preciso para expressar a sua personalidade. Nem preciso de comentar esse negócio, porque lá para frente, quando eu for comentar os 2 argumentos principais, já vai abranger isso aí. E também não é a coisa mais válida do mundo, não. Bom, então assim, aqui nessa figura se mostra um espermatozoide entrando em contato com um ovócito, né? Essa bendita dessa ovulação, aí vocês estudam no colégio e tudo mais, né? Que ocorre normalmente 14 dias antes do término do ciclo menstrual. O que é liberado na ovulação é o ovócito 2 e não o óvulo. Quando o espermatozoide entra dentro do ovócito 2, que é a fertilização, ou concepção, se você preferir, ou fecundação, aí o ovócito 2 termina a meiose 2 e gera um óvulo e um tal de corpúsculo polar, segundo, no caso. Aí o que se gera é essa célula aqui, no fim das contas, o zigoto. É tipo como se fosse o óvulo com o núcleo dele, o pronúcleo feminino, e um núcleozinho outro aqui, que é o núcleo do espermatozoide, que é o pronúcleo masculino. Esse é o novo indivíduo, o zigoto, que é a célula U fertilizada. Então esse zigoto vai se desenvolvendo. Mais ou menos 30 horas após essa fertilização, essa célula já se divide pela primeira vez. Então aqui você já tem um embrião. Lá pelos dias 3 ou 4 depois da fertilização, você está no estágio de mórula. Lá pelo 5º, 6º, por aí, dia você está no estágio de blastocisto. E esse blastocisto é o que normalmente se implanta no endométrio da mulher. Tipo dias 8, 9, dependendo do livro ou figura que você vai ver, esses dias vão variar um pouco, mas o estimado é por aí. Bom, o ovócito que é liberado é isso aqui. Rapidamente, então, o ovócito 2 ele fica estacionado na metáfase 2, né? Aqui tem um tal do primeiro corpúsculo polar. O ovócito 1 se divide, gera o ovócito 2 e o primeiro corpúsculo polar. O ovócito é recoberto por uma camada que eu pintei de laranja aqui, que é a zona pelúcida, que é uma camada de glicoproteína. Isso aqui serve para permitir o reconhecimento específico do espermatozoide com o ovócito. E também, quando ele é liberado do ovário, ele sai com a camada de células do folículo ovariano. E a parte mais interna, essa coroa ou corona radiata. Coroa radiada ou corona radiata. Espermatozoides, para poder chegar lá no ovócito, tem que atravessar essa camada de células foliculares e a zona pelúcida. Então é mais ou menos isso que acontece. Aqui está o espermatozoide com acrossomo, ele atravessa, o acrossomo é o lisossomo modificado. Ele atravessa a camada de células foliculares, né, essa parte mais interna aqui, que é a corona radiata, e ele entra em contato com a zona pelúcida. Então tem um reconhecimento específico de proteínas do espermatozoide com proteínas da zona pelúcida. Quando isso acontece, o conteúdo do acrossomo é liberado, né, as enzimas digestórias, e acaba tipo um buraco na zona pelúcida para o espermatozoide poder passar, digamos assim. Ele passa, aí de novo, reconhecimento específico de proteínas do espermatozoide com receptores na membrana do ovócito 2 fazem isso aqui. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então o espermatozoide ele, vai entrar em contato com a membrana plasmática do ovócito 2 e isso vai fazer com que esses tais grânulos corticais verdinhos, que também são lisossomos modificados, libere as enzimas deles na zona pelúcida. Aí isso modifica a zona pelúcida de forma que os outros espermatozoides que chegam depois, eles não conseguem atravessar. Então só entra um. Na nossa espécie não ocorre poliembrionia não. Tá? Só um que tem que entrar. Aí entrando esse aqui, na verdade o que interessa entrar é o núcleo dele. Pronúcleo masculino. Né? Se bem desse núcleo entra lá e o ovócito 2 termina a meiose 2 e gera um óvulo e um segundo corpúsculo polar. Bom, aqui está uma figura mostrando um pouquinho mais de detalhes. Se você quiser, você pausa aí para você dar uma olhada. Bom, com os pronúcleos masculino e feminino, aqui eu não desenhei os 23 cromossomos que tem em cada um, não. Bom, mas com esses dois pronúcleos lá dentro, o que vai acontecer em seguida é o seguinte. Vai acontecer uma duplicação do DNA, tá? E após essa duplicação do DNA, os pronúcleos vão se aproximar um do outro. Aí tu acha que eles vão se fundir, né? Mas não vão, não. Em ouriço do mar se funde, por exemplo. Mas na nossa espécie, mamíferos, não. Eles não se fundem. O que acontece com esse monte de cromossomos duplicados aí, acontece uma metáfase, com 92 cromossomos alinhados lá no plano mediano da célula, e aí a célula se divide pela primeira vez. Gera esse embrião com duas células aí, que tem essas células embrionárias indiferenciadas, os blastômeros. Tá? E ainda coberto pela zona pelúcida. Que foi o que a gente viu naquela figurinha lá na frente. Essa daqui mesmo. Tá?
Acabou isso aqui. Bom, essa outra figura eu só botei aqui para mostrar que às vezes também se considera o zigoto nessa fase aqui, em que ele está nessa metáfase. Tá? E agora eu estou falando tanto de zigoto, que é o novo indivíduo, que eu tenho que mostrar se o bendito do zigoto é mesmo o novo indivíduo. Bom, eu tive que dar uma pausa aqui para botar o menino para dormir, mas voltando ao que eu estava dizendo. Deu uma paradinha aqui, tá, gente? Bom, voltando ao que eu estava dizendo, eu vou fornecer agora informações para corroborar essa minha afirmativa de que o zigoto é o novo indivíduo. De onde que eu estou tirando essas coisas que corroboram essa minha afirmação, essas informações? Estou tirando de livros de biologia do desenvolvimento e embriologia. Eu tenho alguns desses livros no papel, mas dessa vez o que eu fiz foi o seguinte: eu entrei no site do Amazon.com e lá eles têm uma espécie de preview, uma visualização do livro. Então eu vi alguns dos livros lá, os que tinham visualização, o que tinha esse preview, e tirei essas informações deles, tá? Então tem, por exemplo, esse primeiro aqui desse Lewis Wolpert, tá? de biologia do desenvolvimento. Deixa eu botar a canetinha aqui de volta. Então, assim, antes de eu falar sobre isso, inclusive, antes que eu me esqueça, o detalhe é o seguinte: tem umas listas aí na internet já prontas de citações desses livros desse tipo, mostrando que o zigoto é novo indivíduo. Só que essa lista, pelo menos a que eu vi, ela tinha livros que eram, por exemplo, assim, datando de 1970, 80, era uma lista mais antiga. Então, quando você bota isso, aí a pessoa, não, mas hoje em dia mudou. Realmente, hoje em dia, os livros de biologia do desenvolvimento e tudo mais, eles não deixam muito clara essa afirmação de que o zigoto é o novo indivíduo. Você infere essa informação, tá? Pela lógica, mas dizer explicitamente são só alguns que dizem. Então, olha só, eu vou começar de um livro, por exemplo, esse aqui de Biologia do Desenvolvimento, que não deixa clara essa afirmação. Então, aqui nesse caso, o autor diz o seguinte: os embriões animais se desenvolvem a partir de uma célula única. Bom, tá, uma célula única. Quem é? O ovo fertilizado ou zigoto. Então, é a partir do zigoto que se desenvolve o embrião, que já é o novo indivíduo. O embrião, com certeza, já é. E esse zigoto, então, que é o produto da fusão de uma célula ovo, ou ovo, por simplesmente, com um espermatozoide. Em inglês, sperma é espermatozoide, tá? Em português, que esperma não é a mesma coisa que espermatozoide. Esperma, em português, é o sêmen. Então, aqui ele já está dizendo que o embrião se desenvolve a partir de uma única célula, que é o zigoto, e esse zigoto é o que é gerado depois da fertilização. Assim, se vai se desenvolver, quem vai se desenvolver é o novo indivíduo. Então, assim, você até consegue tirar pela lógica, mas eles não deixam muito claro isso não. Mesma coisa nesse aqui, ó. Por exemplo, o desenvolvimento embrionário envolve a conversão de uma célula única, o ovo fertilizado, em um organismo complexo consistindo de muitas partes anatômicas. Aí ainda na mesma página ele diz: os gametas masculino e feminino se fundem no processo de fertilização para formar um ovo fertilizado, ou zigoto. Então, só afirmando ali que o zigoto é o ovo fertilizado. Este sofre um período de divisões chamadas clivagens, são mitoses nessas clivagens, para formar uma bola ou uma camada de células similares chamada de blástula ou blastoderme. Então, a mesma coisa. Aqui no começo, o desenvolvimento embrionário envolve a conversão de uma célula simples, o zigoto, em um organismo complexo. Então, assim, você infere que a partir dessa primeira célula o resto se desenvolve, né? Se desenvolve o organismo multicelular. Esse aqui também, ó. A organização hierárquica do desenvolvimento dos vertebrados fica clara quando os estágios e processos de uma ontogenia típica, ali embaixo está escrito que é ontogenia, são examinados, pois os estágios principais através dos quais os embriões de vertebrados passam são notavelmente similares. Então, você começa com o zigoto, depois desenvolve uma blástula, gástrula e uma neurula. Aí, de novo, na mesma página, ele diz: o ovo é transformado em um zigoto pelo processo de fertilização, que é o primeiro evento indutivo na ontogenia. Então, a fertilização é o primeiro evento indutivo nessa tal de ontogenia. Que diabo é ontogenia? Ontogenia também, ontogênese ou morfogênese, é a origem e desenvolvimento de um organismo.
tá? Geralmente do tempo da fertilização do ovo para a forma madura do organismo. Contudo, o tempo pode ser usado para se referir ao estudo da vida inteira do organismo. Bom, de novo, você infere que o zigoto é um novo indivíduo, se desenvolve no embrião, no feto e por aí vai. Esse livro, inclusive, esse autor, esse Scott Gilbert, talvez seja mais usado, livro de biologia do desenvolvimento aqui no Brasil. Então ele diz: os organismos multicelulares não surgem completamente formados, mas ao invés disso, eles surgem por um processo, através de um processo relativamente lento de mudança progressiva, que chamamos de desenvolvimento. Em aproximadamente todos os casos, o desenvolvimento de um organismo multicelular começa com uma célula única, o zigoto. Então, de novo, o zigoto é que dá início ao desenvolvimento do organismo. O zigoto, então, que se divide mitocondrialmente para produzir todas as células do corpo. Aí ele até continua aqui. O estudo do desenvolvimento animal tem sido tradicionalmente chamado de embriologia, por conta daquele estágio de um organismo que existe entre a fertilização e o nascimento. Mas o desenvolvimento não para no nascimento ou mesmo na idade adulta. A maioria dos organismos nunca param de se desenvolver. Só para ficar mais claro para você que você já passou por todas essas fases. Zigoto, embrião, feto, bebê, criança. Se tiver ainda adolescente, para aí, mas continua depois adulto, velho, por aí vai. Tá? Então, o organismo se desenvolve a partir de uma única célula, que é o zigoto. É muito claro isso agora, né? Que o zigoto é um novo indivíduo. Esse livro aqui já é de embriologia mais médica. Inclusive, também se usa muito esse livro aqui no Brasil, desses autores aí, esse Murray Persaud, sei lá como é que pronuncia o Persaud. Mas, de qualquer forma, essa é a citação mais clara que eu achei. Tá ali. O desenvolvimento humano começa na fertilização, quando o espermatozoide se funde com o ovócito para formar uma célula única, o zigoto. Essa célula altamente especializada, totipotente é TUT, gera todas as outras células do corpo. Marca o começo de cada um de nós como indivíduo único. Então aqui está bem claro, tá, que o zigoto é o indivíduo único. Sabendo disso, se você quiser ir voltando nessas definições aí, tá? Se quiser pausar para ver, voltando nelas todas, agora que você já viu aquela ali, que fica bem mais clara, não fica mais tão difícil inferir que o zigoto é o novo indivíduo e o desenvolvimento começa com ele. Porque quem é que tem que se desenvolver? Não é o novo indivíduo? Então, assim, primeiro, para poder se desenvolver, o novo indivíduo tem que começar a existir. Então, começa a existir nessa fase de zigoto, tá? Esse também é de embriologia humana, meio esquisitinho aqui, mas mesmo assim, né? Precisa ser enfatizado, é necessário enfatizar que a vida é contínua, assim como a vida humana. Então a questão, quando a vida humana começa, não tem sentido em termos de ontogenia. Que esse negócio que eu estou falando, já mencionei anteriormente lá, é contínuo a vida humana, tal. Mas nosso interesse é no novo indivíduo da espécie humana. Então, continuando. Embora a vida seja um processo contínuo, a fertilização, que incidentalmente não é um momento, é um marco crítico, momento crítico, porque, sob circunstâncias normais, um novo indivíduo humano geneticamente distinto é formado quando os cromossomos do macho e da fêmea, dos pronúcleos masculino e feminino, se unem no ovócito. Tá? Então, assim, eu acho que está bem claro que essa minha afirmação de que o zigoto é o novo indivíduo humano, ela está bem corroborada. Ele é mesmo o novo indivíduo humano. Tá? Tem gente que nega isso. Isso é coisa que acontece. Tem gente que nega. Mas eu acho que está negando talvez mais por questões ideológicas do que qualquer outra coisa. Tá? Porque eu acho que assim, se você for analisar a coisa friamente, o zigoto é o novo indivíduo humano. E agora, para os defensores do aborto induzido, da prática do aborto induzido, eles aceitam isso aqui. Porque eles têm outras formas de tentar justificar, como nós vamos ver em seguida. Então, eu acho que para você, mesmo que você não acredite que o zigoto é um novo indivíduo mesmo, eu acho que você pode começar a acreditar, porque é bem... Isso aqui é uma coisa que até vários defensores do aborto aceitam também, que a tentativa de justificar é por outros meios. Tá? Agora, se o zigoto é um novo indivíduo da espécie humana, então ele tem status moral. Então, o que é isso?
diz que um ser vivo tem status moral se há restrições morais para que ele seja morto ou utilizado para propósitos pessoais que não os dele. Então, assim, se alguém, você, por exemplo, você tem status moral, é errado eu te matar sem motivo. E é errado também eu te pegar para ser meu escravo sem motivo. Ou alguma coisa assim, pegar um órgão seu e retirar para vender. Tá? Porque você tem status moral. Essas restrições do status moral elas são baseadas no quê? Na natureza do ser. No caso, porque nós somos humanos. Tá? Indivíduos da espécie humana. Em outras palavras, se é errado matar ou utilizar a criatura por conta dela, do que ela é, então ela tem status moral, que é o nosso caso. Os organismos eles podem ter diferentes níveis de status moral, que pode ter nenhum ou quase nada, seria, por exemplo, grama, formiga, bactérias e tal. Então, nesse caso, não há restrições em matá-los ou utilizá-los. Alguns organismos têm status moral parcial, já seria, por exemplo, caso de mamíferos grandes, né? Tem algumas restrições para se matar, por exemplo, elefante. Pô, é correto moralmente ficar matando elefante para tirar as presas de marfim? Entendeu? Então, né, já não convém matar. E status moral completo seria para o ser humano, porque há muitas restrições e rigorosas para se matar ou utilizar um organismo desse tipo, no caso humano. Tá? Bom, vários, assim, já tentando começar nessa parte que o pessoal do aborto tenta justificar, é o seguinte: para eles, para o pessoal que defende a prática do aborto induzido, para que você tenha status moral, você precisa ter essa característica, essa propriedade aqui, a chamada senciência, ou também consciência de si mesmo e tudo mais. Varia a palavra, mas é a mesma coisa. Tá? Então, qual que é a justificativa deles? O status moral tem como propósito proteger os interesses da criatura. Então eles julgam o seguinte, que os interesses são coisas que a criatura pode vir a se interessar. Bom, tem coisas que eu não me interesso hoje em dia, mas tem coisas que eu posso vir a me interessar. As criaturas precisam ser sencientes para se interessar em algo. Isso é verdade. Se você não tem consciência, você não vai se interessar em nada. Então a condição necessária para ter status moral é ter essa senciência. Qual é a definição de senciência? É a habilidade de estar consciente das coisas. Bom, e aplicado ao início da vida humana, o problema é que o embrião, o zigoto e o feto, eles não têm senciência. Tá? Eles não têm essa consciência, essa habilidade de estar consciente das coisas. Então, por conta disso, né, o pessoal acha que, então, se o embrião, o feto e o zigoto não têm senciência, então não tem status moral, você poderia abortar. É daí que vem essas justificativas todas aí, de dizer que é um punhado de células, o parasita não é uma pessoa humana, às vezes até dizem que não é humano. É daqui que vem, tá? Então agora vamos começar com a parte principal da apresentação, que é já próxima do fim mesmo, que são os dois argumentos principais dos defensores do aborto induzido, que são baseados, inclusive, um deles, né, é baseado inclusive nesse negócio da senciência aqui. Então vejamos quais são os dois principais. Primeiro, eles afirmam que só as pessoas têm o direito inalienável à vida. Bom, mas pessoas, como assim? Para eles, nem todos os seres humanos podem ser consideradas pessoas. Tá? Isso aí, para mim, surgiu da seguinte forma. Na Constituição lá dos Estados Unidos, lá diz que as pessoas é que têm o direito inalienável à vida, tal. Mas lá é claro que eles estão definindo pessoas como ser humano. Aí o pessoal, para arrumar a brecha para as coisas, não, mas peraí. Existe o ser humano, mas nem todo ser humano é uma pessoa. Então só a pessoa é que tem o direito inalienável à vida. O embrião, o feto, ele é um ser humano, mas ainda ele não é ainda uma pessoa, porque não tem a senciência. Então vamos ver já por que esse tipo de raciocínio ele deve ser evitado. Tá? E o segundo argumento principal é o argumento da autonomia. A mulher tem autonomia ou domínio sobre o próprio corpo. Com certeza tem. Tá? A mulher faz o que ela quer com o corpo dela. É daí que vem aquelas coisas, né? Aquelas frases, meu corpo, minhas regras, ou não quero esse parasita no meu corpo. Esse argumento, inclusive, ele é um pouco mais sofisticado, porque para os apologistas, digamos assim, que defendem o aborto induzido baseado neles, nem faz diferença se é humano ou pessoa, o que for, porque para eles a autonomia do corpo da mulher
ela tem primazia sobre o direito à vida de qualquer coisa. Tá? Então vamos ver aqui. Primeiro, esse negócio de ser humano versus pessoa. A pessoa não é uma posse e ela não é um objeto. A pessoa é um indivíduo. E esse indivíduo ele tem inteligência e tem a consciência de si próprio e tudo mais. Né? A habilidade de estar consciente das coisas, que é a ciência. Eu gostei dessa definição aqui. Ó. O indivíduo não é uma pessoa se não tiver um QI de pelo menos 40. Ele tem de ter consciência de si, a ciência, o autocontrole, sentido de tempo, passado, presente e futuro, e a habilidade de se relacionar com outras pessoas. Tá? Então, para ser uma pessoa, tem que ter essas coisas todas aí, no mínimo. Né? Sem ciência, lembrando a habilidade de estar consciente das coisas. Então, de acordo com os defensores do aborto, somente as pessoas é que têm o direito inalienável à vida. Os embriões e fetos, como eu tinha dito, e o zigoto também, né, ainda não são considerados pessoas. Eles são considerados seres humanos. O zigoto é um novo indivíduo humano. O embrião que se desenvolve a partir do zigoto, ele é um novo indivíduo da espécie humana. Só que ainda não é considerado pessoa por conta dessa propriedade aqui, dessa habilidade, a ciência. Tá? Então, ou não são pessoas, ou pelo menos não são pessoas completas. Tá? Então, por conta disso, o pessoal diz que se pode abortar. Tá? Porque não é uma pessoa, então não tem direito inalienável à vida, não está consciente de si mesmo, você pode matar. O grande problema desse tipo de raciocínio é o seguinte, ele justifica coisas terríveis. Tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que está sob anestesia geral, uma pessoa que está em estado de coma, ou uma pessoa sob o efeito de certas substâncias, ela também não vai ter todas essas características que determinam ela ser uma pessoa. Tá? Ela não tem da ciência. Ela não vai ter a habilidade de estar consciente das coisas. Aí o pessoal até afirma, não, mas se você der um tempo, ela vai ter. Verdade. Mas se você der tempo também ao zigoto, ao embrião e ao feto, eles também vão desenvolver. Então, assim, é muito perigoso você pensar desse jeito, por conta de uma coisa que os filósofos chamam de ladeira escorregadia. Em inglês é slippery slope. Tá? É você abrir as portas para um tipo de coisa, permitir um determinado negócio, e esse negócio, ele permitir logo em seguida muitas outras coisas, muitas das quais você não desejaria. É como se você botasse o pé em cima lá de uma ladeira que está muito escorregadia. Na hora que você bota o pé naquela ladeira, para você escorregar e ir lá para o final e se machucar, é muito fácil. Tá? Então, assim, por conta desse raciocínio aqui de classificar os seres humanos como humano e pessoa, isso aqui que gera esse negócio de despersonalização do ser humano. Tá? E essa despersonalização gera essa dessensibilização toda que nós temos hoje em dia com relação ao aborto. Ah, é só um punhado de células, um tumor no meu corpo, ou sei lá o quê. Tá? Então isso o que acontece? Abre as portas, por exemplo, para que se defenda o infanticídio. Aquele doido que eu botei lá no começo da apresentação, Peter Singer, eu estava falando justamente disso, de infanticídio. Tem muitos pesquisadores aí, gente assim que na área de pesquisa deles, os caras são top. Por exemplo, eu já vi aquele James Watson, que foi co-descobridor da estrutura do DNA, defendendo esse mesmo negócio. Aqui, ó, como recém-nascido, ele não preenche vários critérios de pessoalidade, recém-nascido não tem essa consciência de si próprio. Ele não desenvolveu isso ainda. Então, quer dizer, ele ainda não é uma pessoa. Mas se o argumento é dizer que quem não é uma pessoa pode ser abortado, então o próximo passo aí na nossa ladeirinha escorregadia é permitir o infanticídio. Ah, acabou de nascer, não gostei, vi que tem uma doença ali, um negócio que eu não gostei, como não é uma pessoa ainda, pode matar, quero não. Então tem pessoas que defendem esse tipo de coisa. E não são poucas, não. É gente que está aí proeminente no meio acadêmico. Esse Peter Singer lá, por exemplo, e tudo mais. Eles formam opiniões dos outros. Agora você veja, ele sabe que está errado isso? Com certeza ele sabe. É isso que eu fico impressionado. Mas mesmo assim fica defendendo essas coisas. Né? O recém-nascido, perdão, ele não preenche vários desses critérios de pessoalidade, mas por outro lado ele preenche alguns. Né? Por exemplo, no final da gestação, o feto ele já tem todo o substrato, toda a parte anatômica neural
que é necessária para expressar consciência. Então, assim, e agora? Ele é uma pessoa ou não é? Ah, ele é uma pessoa incompleta, tudo. Mas e aí? O que precisa ter mesmo para ser uma pessoa? Então é incerto. Mas vem cá, então. Na incerteza mata? Se na tua casa você ficar sabendo que estão lá 4 dos piores terroristas do mundo e que se você apertar uma bomba você mata eles e salva milhões de vidas. Milhões de vidas. Se você não tiver certeza que sua mãe e seu pai estão lá, você vai apertar o botão, cara? Pensa nisso. Né? Ou então você vai, um exemplo muito comum, você é o responsável pela implosão de um prédio. Você aperta o botão, cara, até você ter certeza absoluta que não tem ninguém lá ainda no prédio, antes de demolir. Então esse negócio de classificar os seres humanos hierarquicamente assim, como pessoa ou não pessoa, leva a coisas muito horríveis. Então, por exemplo, aqui o exemplo do infanticídio. Aí você pode até pensar, mas essas coisas não acontecem não. Não acontece? Acontecia e continua acontecendo. Por exemplo, essa justificativa para se subjugar e desvalorizar outros seres humanos, tipo como subhumano e tudo mais. Era o caso da escravidão moderna, dos negros lá da África, genocídios que foram cometidos, por exemplo, pelos nazistas, por comunistas e tudo mais, sistema de castas na Índia. Então, assim, não é um negócio que você pensa assim, não, mas isso aí nunca vai acontecer não, porque eu não estou pensando assim. Pode até ser que você não esteja pensando assim. Mas tem muita gente ruim por aí, tá? Então, no tempo dessa escravidão recente, escravidão moderna, esse cara aqui, ó, era considerado subhumano, tá? Porque você está categorizando as pessoas, tá? Você está categorizando os humanos em pessoa ou não. Esse cara aqui, olha só que cara de pau, rindo, fazendo medidas do crânio aqui do outro. Vem cá, subhumano, deixa eu te medir aqui para ver o quanto que eu sou melhor do que você. Pelo amor de Deus. Entendeu? Esses terroristas lá, islâmicos, você acha que o infiel para ele não é subhumano? Ele acha subhumano, por isso que eles matam mesmo. Então esse negócio da ladeira escorregadia não é exagero da minha parte. É porque isso justifica esses atos criminosos e isso acontece mesmo. Acontecia no passado, acontece no presente e ainda vai acontecer no futuro. Você quer viver num local que tenha esse conceito a respeito de seres humanos? Que um é pessoa, o outro não? Né? Pensa nisso. Essa chargezinha eu gosto muito. Né? O menininho morto ali abortado, com o negão lá no céu. O negão falando, ó, eu sei como você se sente. Quando eu era escravo lá, as cortes jurídicas, né, não achavam que eu era completamente humano também. Tá? Para você pensar se se é sábio você classificar os seres humanos como pessoa ou não. Por causa desse negócio aí da ladeira escorregadia. Não convém. Inclusive abre as portas para o infanticídio. Né? Uma forma muito melhor de ver o que é uma pessoa, já que é para categorizar, todo mundo é pessoa. Essa definição eu achei muito boa. Olha só, algo é uma pessoa se, por natureza, tem a capacidade de desenvolver a habilidade de pensar racionalmente, expressar emoções, fazer decisões, etc. Então, olha aqui, não é quem tem, é quem tem a capacidade de desenvolver. Ou seja, desde o zigoto. Tá? Essa capacidade é algo que uma pessoa tem logo que começa a existir, visto que é parte da sua natureza. Em outras palavras, se ele existe, ele tem. Então, desde que os humanos tenham, né, como os humanos têm uma natureza pessoal, os humanos são pessoas. Sobre o feto, e eu incluiria aqui o zigoto e o embrião, né, visto que é humano, algo com a natureza pessoal é uma pessoa. Então, o zigoto, o embrião, o feto, enfim, eles têm, lá no começo, a capacidade de desenvolver a habilidade de pensar racionalmente, expressar emoção, tomar decisões e etc. É uma forma muito melhor e muito mais justa de ver o que é uma pessoa. Tá? Porque senão você começa esses argumentos que o pessoal do aborto usa. Mas é pequenininho. Tá, mas e aí? O anão é pequenininho, o jogador de basquete é grandão. Então, eles têm status morais diferentes. Um é uma pessoa mais completa do que o outro. Entendeu? Pense sobre isso. O outro argumento, que eu acho até que geralmente quem usa é até mais sofisticado, é o da autonomia da mulher. Meu corpo, minhas regras. A mulher tem autonomia sobre o próprio corpo,
Tem. Isso aqui é baseado em um direito negativo. O direito negativo é aquilo que você não é obrigado a fazer, tá? Que diz basicamente o seguinte: uma determinada pessoa, você, por exemplo, eu, não é necessariamente obrigada a agir, essa palavra é crucial, tá? No sentido de manter outra viva. Tá? Uma determinada pessoa não é necessariamente obrigada a agir no sentido de manter outra viva. O exemplo mais comumente usado é esse aqui: doação de órgão a ser transplantado. O lance é, tem um monte de gente aí no mundo precisando, por exemplo, de transplante de rins. Mas você não é obrigado, isso para salvar a vida delas, mas você não é obrigado a ir lá e doar o seu. Nem eu sou lá obrigado a ir doar o meu. Assim, e assumo, eu não estou afim de ir lá doar o meu. Tá? Acho até que talvez eu fosse uma pessoa melhor se eu fosse lá doar. Mas não estou afim e não quero. Tá? Então a gente não tem essa obrigação. Nós temos autonomia sobre os nossos próprios corpos. Tá? Então isso aqui é principalmente relacionado com a gestação resultante de estupro. Por quê? O ato de estupro ele é involuntário, a mulher não tem culpa, a mulher é uma vítima. O estupro é uma tragédia. Entendeu? Não vou nem entrar nesses méritos de roupa, não sei o quê, porque realmente, né? É uma tragédia, é um crime. A mulher pode estar usando a roupa que quiser. Se o cara quiser estuprar, pode estar de burca, pode estar de biquíni, shortinho, não interessa. Né? É uma tragédia. Então o cara vai lá e estupra, é um ato involuntário, a mulher acaba gerando um bebê lá no organismo dela, né? Um zigoto. Eis o problema. Eles dizem o seguinte: você não é obrigada a manter aquele bebê vivo. Então você poderia abortar. É daí que vem o racional e a justificativa para liberar o aborto no caso de estupro. Tá? Essa autonomia corporal aí. Só tem um probleminha. Tá? Até aqui a mulher está falando: como é que você ousa desafiar o meu direito de matar essa coisa? Ninguém pode me parar de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eis o grande problema da coisa. O problema é que nesses casos aí, estou lendo direto aqui, tá, gente? Você não está pura e simplesmente deixando de ir lá no hospital para doar um rim para uma pessoa. Não é deixar de agir. O problema do aborto é que você está agindo e mais, você está agindo voluntariamente. Tá? No sentido de matar outro ser humano. Esse é que é o problema, é um problema de premissa. Esse argumento aí da autonomia corporal. Você age voluntariamente no sentido de matar outro ser humano. Até vi uma frase que eu achei interessante. O cara falou que assim, é como privar uma pessoa de oxigênio apertando um travesseiro na cara dela. Porque você não está simplesmente deixando de agir. Você está agindo. E aí o negócio é o seguinte: a autonomia corporal que você tem, ela não pode ceder o direito à vida de outro ser humano. Entendeu? Você não pode matar alguém pelo bem da sua autonomia. Eu acho que isso é muito óbvio e claro de você entender. Você pode fazer coisas mais malucas possíveis com o seu corpo. Ah, eu quero pular de um determinado local que eu sei que vai ter um monte de gente lá embaixo, mas não estou nem aí, eu quero pular mesmo. O corpo é meu corpo, minhas regras. Não, você não pode fazer isso. Porque se você agir nesse sentido, você vai estar botando a vida de outros em risco. Ou vai poder causar danos a essas outras pessoas. Um exemplo bom é o seguinte: tinha um remédio de espinha aí, esse já foi banido, Ciacutane, que a mulher que tomasse, sabendo que ele causava más formações congênitas, causava isso mesmo, justamente. Então a mulher grávida não podia tomar esse tipo de remédio, porque se ela tomasse, ela estava agindo voluntariamente no sentido de causar mal para o feto. Entendeu? Então esse aqui é o problema desse negócio de pensar em autonomia corporal. Você tem autonomia corporal, mas ela não é absoluta. Porque a sua autonomia corporal não pode te permitir matar. Entendeu? O pessoal fala: não, mas o útero é meu. Eu não quero emprestar meu útero. Cara, eu sinto muito. Porque uma vez acontecendo o negócio, você vai passar por isso. Se alguém te atropela e te causa danos lá, que você vai ter pino na perna, não sei o quê, cara, você vai ficar de cama um tempo, até você se recuperar. Infelizmente isso acontece. E no caso da gestação, é um preço que a gente paga por ser um mamífero pertencente à espécie humana. Seu corpo é feito para engravidar. Entendeu? Então, infelizmente, eu sei que assim é duro e é muito emotivo isso. Mas infelizmente, cara, você é feita para isso. Entendeu?
Tudo bem que foi contra a sua vontade, mas, cara, tem útero e tudo mais, o jeito é ir até o final. Porque se você agir no sentido de você abortar, você vai estar agindo voluntariamente se desmatar outro. E aí o que você vai estar violando, inclusive? A autonomia corporal do outro, do bebê que está em você. Esse é que é o problema com esse argumento da autonomia corporal. Ele é um problema com o princípio dele, com a premissa. A premissa está errada, porque a autonomia corporal não pode exceder tudo. Não pode exceder o direito à vida de outro. Senão já vou botar no meu corpo máquinas liberadoras de veneno, gases venenosos. É meu corpo, aí vou sair no meio de um shopping center. É óbvio que eu não posso fazer isso. Tá? Bom, então esses foram os argumentos principais a favor do aborto. Você dizer que se não for pessoa pode abortar. Nesse caso, o que nós vimos? Que isso aí abre as portas para o infanticídio e para discriminação de pessoas e até genocídios, e acontece mesmo, hoje em dia acontece, terroristas islâmicos fazem isso, quem é infiel é sub-humano. E esse negócio da autonomia corporal, que realmente existe, mas o problema é, os defensores do aborto botam a autonomia corporal acima de tudo. E a autonomia corporal não pode ter primazia sobre o direito à vida ou qualquer outro tipo de coisa que vá causar dano a outra pessoa. Você não pode agir, você tem autonomia corporal, mas você não pode agir no sentido de causar dano a outro. Você pode deixar de agir e isso causar dano a outro. No caso dos transplantes lá que a gente viu foi isso. Mas você não pode agir voluntariamente direto. Deixar de agir é uma coisa, agir diretamente de maneira voluntária é outra. Bom, na verdade já acabei, mas só assim, pô, mas cara, é ruim, a mulher não quer ter o filho, isso aqui não teria alternativas? Tem, no Brasil dificilmente, tá? Mas assim, a gente pode sonhar que um dia essas coisas vão ser mais aplicadas no mundo, né? Até botei essa charge aqui, essa mulher não é retardada não, mas a charge serve para exemplificar certos pensamentos, né? A mulher dizer que não se pode ensinar sobre educação sexual nas escolas, que só se pode promover abstinência e tudo mais. Isso é bobeira e não adianta. Então, olha só, alternativas ao aborto. Primeiro, uma coisa que se tem que investir é na educação e instrução. Essa educação e instrução, obviamente, ela tem que ser sábia, ela tem que ser moderada. Não pode ser esses professores moderninhos que querem agradar as pessoas e dizer que não, você tem que explorar a sua sexualidade. Vai mesmo. Inclusive, eu já vi professor que dá aula para meninos maiores de idade muito moderninho, entendeu? Mas o pai da menina não mandou ela para a escola ou para o cursinho para ver essas coisas não, né? Mas, enfim. Então, essa educação, essa educação ela tem que ocorrer e tem que abordar esses aspectos diversos aí relacionados à sexualidade e à maternidade. Tá, o que é bom, não sei o que é o negócio, mas tem consequências. Tem consequências psicológicas, pode gerar uma gravidez e tudo mais. Então, essas coisas têm que ser ensinadas, sim, na escola. Inclusive, tem de haver bom senso, tanto por parte dos religiosos, quanto por parte dos ateístas. Porque o normal entre dois grupos que são assim extremos opostos é um grupo ser contra tudo o que o outro fala. Tá? Isso é muito comum. O religioso fala uma coisa, o ateísta é totalmente contra aquilo. E vice-versa. Então, assim, por exemplo, no caso do religioso, o pessoal da Igreja Católica tem muito padre e tudo mais que é contra até a pessoa usar preservativo. Aí tá pedindo, né, meu amigo? Tudo bem que você tem sua doutrina e não sei mais o que. Mas se eu fosse católico, não sou católico, nem tenho interesse em ser. Mas se eu fosse católico, eu ia pensar o seguinte: é melhor o cara usar camisinha do que não usar, o adolescente, porque nem todo adolescente é católico mesmo, nem todo mundo vai seguir, e alguns vão realmente ter relações. Mas é melhor que ele tenha relações usando métodos contraceptivos, mais de um de preferência, do que não usar, fazer de qualquer forma, que alguns vão fazer mesmo, não usar e gerar um filho e esse filho ser abortado. É uma tragédia muito pior, um bebê abortado, do que um moleque usando camisinha, por exemplo. Tá? Então tem que ter bom senso nessa parte aí. Tá? Outra coisa, isso aqui já é bem utópico para nós, mas eu só estou querendo dizer que existe a possibilidade. Tá? O problema é estar aqui, né? Basicamente. Mas o lance poderiam os governos criar centros diversos,
creche pública, orfanato, com funcionário público concursado. Tá? Isso aí não ia ajudar só a mãe que estava pensando em abortar, ia ajudar todas as mães. Eu mesmo que tenho criança pequena aqui, eu estou reparando, praticamente não existe creche pública. Pelo menos aqui no Distrito Federal é muito difícil isso aí. Você tem que botar em coleginho, em escolinha particular. Tá? Tem que gastar dinheiro mesmo. Aí, claro, a mãe que é carente, o pai que é carente, não vai ter. Então, assim, o governo tinha que botar isso aí. Tá? Tinha que investir muito mais nisso aí. Para ajudar todas as mães, todas as famílias. Creche, no caso, orfanato, porque, por exemplo, aqui no caso, incentiva a adoção, né? Nos Estados Unidos tem isso aí acontecendo. Até, se não me engano, teve um filme de crente que saiu recentemente que mostrava isso. A menina teve o filho, não tinha condições de ficar, mas não abortou. O que ela fez? Assim que o menino nasceu, o menino foi adotado por uma outra família lá que tinha interesse. Então é uma coisa a ser incentivada. Se não tiver ninguém que queira adotar. Cara, um orfanato público decente. Entendeu? Que o menino estude. Tem uns funcionários. Eu estou falando funcionário público concursado, de preferência Lei 8.112, porque o cara fica mais tranquilo para trabalhar. Eu, como professor, que eu sou professor de escola federal, caraca, às vezes eu fico até com pena de colegas de trabalho meu que trabalham na escola privada, porque sofre muito mais e vive muito mais estressado. É penoso o negócio, cara. E assim, tudo isso também envolve uma mudança de paradigma, né, no que diz respeito às políticas públicas, sobre controle de natalidade, essas coisas todas aí. Então, por exemplo, lá no comecinho eu falei sobre essa Planned Parenthood, que, né, faz essas coisas todas. Pô, mas você vê aqui nessa charge, ao invés de cuidar daquilo primeiro que está dando problema, o pessoal quer cuidar primeiro de programas de saúde das mulheres. Tem que ser o contrário. Eu acho que os governos, e até facilitar para instituições privadas, tem que favorecer geração de institutos, instituições e tudo mais que sejam a favor da vida. Pesquisar no sentido de curar doenças, ajudar mães, né? Porque também pensa que essas crianças estão nascendo vão ser trabalhadores, vão manter a previdência e tudo mais. Isso é importante para a economia de um país. Tá? Então o que eu tinha para falar, gente, sobre aborto, era só isso, eu espero que você pense a respeito desses detalhes aí. Tentei deixar a apresentação mais rápida possível, mais curta possível, mas o assunto é muito longo, tem muita coisa para falar. Eu cortei muita coisa aqui, tá? Então era basicamente isso que eu tinha para dizer. E, cara, eu vou te falar, é maneiro, velho. Tu ter bebê é um negócio maneiro. Os caras te cansam, gastam dinheiro animal, tu não dorme direito. Mas eu vou te falar, quando tu pega o bichinho dá uma risada dessas aí, paga tudo, cara. Paga tudo. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Fique com Deus aí, todo mundo.